Bom, a reforma tributária, pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro são temas que têm muita repercussão atualmente no Congresso Nacional. E para falar como essas pautas vêm influenciando o trabalho dos parlamentares, gentilmente nos atende agora aqui na Jovem Pan o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. Deputado, mais uma vez, muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Muito obrigado a vocês, é um prazer voltar a falar aqui com vocês aqui na Jovem Pan, estou à disposição. Muito obrigado. Presidente, a Jovem Pan só vem acompanhando também, da outra vez que nos falamos, a gente reforçava a importância das reformas, a Jovem Pan apoia as reformas, mas agora há uma união de alguns empresários e também de alguns deputados contrários a essa reforma tributária que está sendo proposta pelo próprio governo, principalmente em relação a essas alterações do imposto de renda. Só como presidente da Câmara, como é possível arbitrar essas pressões contrárias, já que a reforma tributária é importante, desde que não haja justamente aumento da carga tributária? Olha, na realidade, a gente sabe que quando chega exatamente nesse momento da discussão, as coisas tendem a subir um pouco a temperatura. Mas eu costumo dizer sempre aqui com muita paciência, com muita transparência, o assunto será debatido, será discutido com os setores produtivos, com o governo, né, com os entes federativos, com todos os que geram divisas e riquezas para o país, mas nós não devemos nos colocar intransigentes com relação ao texto que chega. Eu acho que a ideia é boa, o conceito é bom, mas às vezes você erra na dosagem, né? Você aumenta alguma carga ali ou diminui alguma ação aqui, que podem gerar algumas distorções. O relator está trabalhando diariamente. Eu queria deixar claro que, por ser um projeto de lei, o quórum é simples, é maioria simples dos deputados, né? Mas como todos os projetos aqui na Câmara, a gente tem tido sempre altas votações, quórums qualificados. Por quê? Porque justamente a gente tira essas dúvidas. Então, o relator está atento a isso, nós estamos discutindo. Eu tenho dito que esse momento iria chegar, mas ele chegou e vai ser transparentemente debatido. Não teremos aumento de carga tributária, pelo contrário, nós vamos trabalhar para que a reforma seja neutra, sem a sanha arrecadatória da Receita, não é? Às vezes, um projeto de lei é feito no governo a várias mãos e, nesse aspecto, ele pode chegar aqui com algumas disparidades. O Congresso tem a obrigação maior, e por ser a casa das leis e do povo, de corrigir e fazer com que se pague imposto no Brasil quem ganha mais. Agora, alguns empresários não podem aproveitar de uma disparidade de alguma alíquota que venha, de alguma dosagem de imposto, para não querer pagar dividendos. O Brasil é um dos únicos países do mundo em que 21 mil pessoas, por exemplo, podem receber 231 bilhões de reais sem pagar R$1 de imposto. Então, essa distorção nós temos que corrigir para que aquele que ganha menos pague menos. Mas, numa linha mestra, numa linha geral, não haver aumento de impostos, não haver sanha arrecadatória, não haver nenhum tipo de assodamento. Por ser um projeto de lei, o quórum é simples, mais uma vez eu digo, mas ele será amplamente debatido com todos os setores. Nós iremos desburocratizar, nós iremos simplificar, dar segurança jurídica, sem nenhum tipo de possibilidade de atrapalhar o crescimento do Brasil, que se mostra muito presente e muito viável. Presidente Arthur Lira, agora a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Diogo. Presidente, bom dia. A CPI da Covid-19 tem revelado aí fatos relacionados à compra de vacinas, negociações de vacinas, e há inclusive a suspeita de que o presidente Jair Bolsonaro teria prevaricado ao receber a denúncia e não ter dado encaminhamento investigativo. Há também um áudio revelado ontem de uma ex-cunhada do presidente, indicando que ele teria participado de um esquema de rachadinha, de retenção de salário de funcionários em seu gabinete como deputado federal. A sua decisão, já reiterada várias vezes, de não tirar da gaveta e não colocar em andamento nenhum processo de impeachment, é uma decisão definitiva até o final desse mandato ou pode mudar a depender do que venha a ser revelado a respeito do presidente?
Olha, é importante nesse aspecto dizer que impeachment não é feito pelo presidente da Câmara. Eu venho dizendo que é uma construção de circunstâncias, né, de fatores que levam a isso. Deixar claro que nós não podemos institucionalizar o impeachment do Brasil. Vocês têm a gente tem que aprender a discutir esses assuntos com muita seriedade, né? O Brasil não pode ser instabilizado politicamente a cada presidente que é eleito. Nós não podemos ter uma mudança nesses rumos políticos. As eleições elas são feitas de 4 em 4 anos para a gente escolher o nosso presidente. Então, nessa situação, o que a CPI vem trazendo, e com toda a afirmação política e jurídica do instrumento de investigação, por enquanto são depoimentos de parlamentar, que trouxeram a realidade. Essa realidade está sendo investigada pela CPI, está sendo com um processo, um inquérito do Supremo Tribunal Federal, está tendo um andamento normal, sem nenhum tipo de assodamento. Então, neste momento, a presidência da Câmara, que tem o papel de atuar com imparcialidade, com neutralidade, vai esperar o desenrolar dos acontecimentos. Nesse momento, não há nenhum fato novo que justifique que tenha alguma ligação direta com o presidente da República, a não ser o fato de um parlamentar ter dito que entregou a ele alguns documentos invoices que não justificam, por enquanto e até agora, com muitas versões de parte a parte, a abertura de um processo de impeachment que desestabilizaria a economia, pararia o Brasil por mais de 6 meses, 1 ano, que não é o caso nesse momento. Então, com muita tranquilidade, a gente vai tocando a nossa pauta, que são a pauta das reformas, reformas econômicas, reformas estruturantes, de um Estado mais enxuto, e a Câmara vem cumprindo seu papel absolutamente, democraticamente, na sua pauta semanal. Então, não há, nesse momento, nada que justifique, por parte da presidência da Câmara, a abertura de um processo de impeachment, porque, além de jurídico, ele é absolutamente político, e todos sabem disso. Presidente, os pedidos de impeachment, as reformas e as privatizações geram debates intensos na Câmara. Como estão as discussões com relação à possibilidade de privatizar os Correios? Olha, o relatório deve estar pronto hoje. O relator ele vai seguir o mesmo caminho de todos os relatores. Ele vai apresentar o seu relatório nos líderes da base, vai receber sugestões, modificações, né? A partir daí, ele andará em todas as lideranças, como são feitos todos os projetos, para que todos os parlamentares tenham conhecimento amplo da matéria. Essa transparência, essa clareza faz com que as matérias, quando cheguem no plenário, tenham realmente a sua aprovação de maneira facilitada, né? Os Correios, eles estão na pauta, nós temos um prazo máximo de aprovação para final de agosto, para cumprir o calendário programado pelo BNDES, e nós, ontem, soltamos a pauta prevista para os próximos 15 dias. Lógico que nós temos que contar com todas as imprevisibilidades, mas entre agora a segunda quinzena de julho e a 1ª de agosto, nós deveremos estar com o projeto da privatização dos Correios em plenário para que possa ser discutido pelos senhores deputados e deputadas. Presidente, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Esse momento aqui, infelizmente, o tempo nosso é escasso, mas ainda tem tempo para fazer uma pergunta para o senhor, e dependendo da resposta, outra questão. Eu pergunto, o senhor nunca se furtou, desde que assumiu essa legislatura, o comando de discutir o voto impresso? A comissão especial, inclusive ontem, continua a discussão, haverá uma tentativa na quinta-feira de votar o relatório, mas há um movimento de partidos para que esse relatório não seja aprovado. Se o voto impresso agora não for aprovado, só na próxima legislatura, 2023, haverá a possibilidade de se propor uma nova PEC. O senhor pessoalmente acha isso negativo para o país? O país deveria ter o voto impresso já em 2022? Como é que fica essa discussão, na opinião do senhor? Olha, rapidamente, o que eu me dispus a fazer quando fui eleito presidente da Câmara é não furtar o debate da Câmara em qualquer assunto, sobre qualquer tema. Então, um assunto como esse, que tem demanda e tem apelo popular, foi e está em discussão. Foi aprovado na CCJ, foi criada a comissão especial, está seguindo o seu ritmo normal. Lógico que todos os projetos na casa, principalmente uma PEC, precisa de apoiamento, não é?
Nós não podemos interferir na situação de avaliação partidária de cada partido. Nós colocaremos em votação, eu não tenho compromisso com o resultado, se por acaso ele sair da comissão especial. O que nós temos que afastar, sempre eu digo aqui, são as versões, não é? Então, tem muita versão sobre voto impresso, muita polarização sobre o voto auditável, tem muitas situações que realmente a população tem tido informações muito divergentes, muito diferentes, e o debate na comissão é esclarecedor. Ali pode-se chegar em algum consenso, pode-se chegar em alguma situação, e se o Congresso votar, aí não há dúvida que a Justiça Eleitoral teria a obrigação de implementar. Se não votar, fica como está. Eu sempre disse que disputei já 8 eleições, 6 eleições em urna eletrônica. Eu não tenho queixas da urna eletrônica, mas se você não tem problema no sistema, eu também sempre disse que eu não veria problema em ter uma auditagem para acabar com a versão que se aposta na rua de que tem fraude no sistema. Muito melhor uma averiguação matemática calibrada do que talvez uma eleição questionada. Esse sempre foi o meu ponto de vista, mas sempre respeitando a maioria do parlamento. Perfeito. Presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza por atender a Jovem Pan e fica aqui um convite para uma próxima conversa. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês e um bom dia a todos. Muito obrigado.